Estamos de volta com o 27 Segundos. Nós estamos conversando hoje aqui nos estúdios da RCTV, ao vivo, com o presidente da companhia Docas, Wilber Holmes Jacome. Ele que é o responsável pela gestão e pela administração do Porto de Cabedelo. Criou-se muita expectativa, muita especulação sobre a possibilidade da Petrobras retirar os tanques do Porto de Cabedelo, acabar com a cabotagem do transporte via barcos, via navios, do combustível trazido para a Paraíba, e toda essa distribuição, esse entreposto seria relocado para o Porto de Suape, em Pernambuco. Mas, depois de reuniões com a presidência da Transpetro, com o próprio ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, e ontem o governador esteve no Rio de Janeiro conversando com a presidente da Petrobras, Graça Foster, sobre essa situação do Porto de Cabedelo. Logo após essa reunião, ele conversou com o jornalista da Paraíba por telefone e deu sua avaliação sobre o encontro com a presidência da Petrobras. Nessa reunião, nós acertamos de que não haverá, em absoluto, qualquer tipo de suspensão da cabotagem de combustíveis do Porto de Cabedelo. Que a Petrobras pode e vai discutir é quem haverá de arcar com os custos dessa cabotagem da refinaria de Suape até o Porto de Cabedelo. Mas isso é uma discussão que pertence à Petrobras, não pertence à Paraíba, não pertence ao governo do Estado. E a boa notícia é que nós acertamos que o Porto de Cabedelo vai continuar operando com o sistema de cabotagem, todo o transporte de combustíveis que a Paraíba precisa para o seu transporte. Será feita a renovação do contrato? A renovação do contrato será feita a partir do momento que sai um novo edital de acordo com a nova lei que foi votada no Congresso recentemente. Na verdade, a nossa grande preocupação nesse momento era essa terrível boataria, todo esse processo onde se dizia que a Paraíba perderia, e nós tivemos que vir conversar com quem realmente poderia dar uma resposta sobre isso. Essas declarações do governador Ricardo Coutinho foram dadas logo após o seu encontro com a presidente da Petrobras, Graça Foster, na sede da empresa da estatal lá no Rio de Janeiro. Quem conversou com ele por telefone foi a repórter Nelma Figueiredo, da TV Correio. Nós vimos aí o governador, a posição do governador. E eu queria que você explicasse, Wilber, sobre a situação da cabotagem. O que representa a cabotagem para o telespectador que não sabe o que é cabotagem, que é um termo técnico utilizado no sistema portuário, o que é que ela representa, o que significa e, no caso específico, a cabotagem para os combustíveis. A cabotagem é o conceito de transporte de carga dentro do próprio país. São cargas nacionalizadas, ou seja, quando você tem uma carga importada, a gente chama de longo curso importação, por exemplo. Ou se você exporta, você tem um longo curso exportação. Mas quando a carga está dentro do país, ela é considerada cabotagem, ou seja, ela é a transferência de cargas dentro do próprio país. Isso para a área de granéis líquidos é extremamente estratégica, porque imagine a quantidade de caminhões-tanque que você evita, enquanto um caminhão-tanque, normalmente você vai carregar no máximo 30 toneladas, por exemplo, Num navio você pode carregar até 35 mil toneladas, num único embarque, deixando isso em pontos específicos de distribuição. Então você, com um processo de cabotagem, você elimina o tráfego nas estradas, você tem a possibilidade de diminuir a quantidade de gases emitidos pelos veículos, Você também tira de dentro das cidades uma quantidade enorme de caminhões. Então, trabalhar com cabotagem hoje é uma tendência, porque a mobilidade urbana também tem que ser levada em consideração, porque as cidades não suportam uma quantidade maior de caminhões. Então, a ideia é que os portos tenham essa concentração. O Brasil tem 8.500 quilômetros de costa e a cabotagem ainda precisa ser desenvolvida com maior força, Eu acho que quem faz muito bem isso ainda no país é a Petrobras. A gente precisa desenvolver ainda mais, flexibilizar a legislação sobre cabotagem, mas isso é outra discussão. Certo. No caso do Porto de Cabedelo, Jacome, nós temos aí os tanques da Petrobras, mas além dos tanques da Petrobras,
De onde vem o lucro do Porto de Cabedelo? Qual a movimentação atual hoje? Isso vem crescendo ao longo desse ano? Hoje a movimentação de granéis líquidos, por exemplo, ela representa 40% da nossa movimentação, né? 60% são granéis sólidos. E quando eu falo granéis líquidos, para o telespectador entender, é o álcool, a gasolina e o diesel. Esse processo de armazenagem, né, é muito importante, porque só a parte de granéis líquidos, ela emprega tem 500 empregos diretos. E, pelo outro lado, você tem uma movimentação muito grande dentro da cidade, que movimenta, de fato, a economia da cidade. Então, perdão, é importante que se entenda que essa movimentação de cargas, né, de granéis líquidos, hoje ela representa também 25% do nosso faturamento. 40% da movimentação, 25% do faturamento. Então, os granéis líquidos hoje têm um peso muito forte dentro da logística da Paraíba. Certo. Em relação a minério, o Porto de Cabedelo recebe a cabotagem de minério dos granéis sólidos e estão também incluídos o transporte do minério? Hoje a gente exporta muita ilmenita, né? Mais exportação do que importação? Hoje é exportação. A gente importa o coque verde, né? Que vai para a indústria cimenteira. Hoje representa 20% da nossa movimentação. Você tem a exportação também de granito, né? Você tem a importação de trigo, você tem a importação do malte, né? Que é a cevada que vai para a indústria cervejeira. E você tem uma média de 3.500 contêineres por ano que a gente movimenta entre o Porto do Suape e o Porto de Cabedelo, né, via rodoviária. Então, basicamente, você tem 60% de granéis sólidos, 40% de granéis líquidos e essa movimentação nos últimos 3 anos, ela está quase 50% a mais do que 2010. Então, a gente tem uma ascensão. O primeiro trimestre de 2013 foi uma grande surpresa, porque a gente tinha uma expectativa menor de crescimento, mas acho que não só a Paraíba, mas especialmente o Porto de Cabedelo contrariou muitas estatísticas, enquanto a média nacional foi um crescimento de 4%, o Porto de Cabedelo chegou no primeiro trimestre a 78% de crescimento, sendo o maior crescimento percentual do país, né? E no semestre, né, depois do primeiro trimestre, depois de maio, junho e julho, com a sazonalidade normal do ano, a gente está segurando um crescimento de 16% líquido, né? Então isso quer dizer o seguinte, que a gente está 200 mil toneladas, por exemplo, acima do Porto de Recife, em Pernambuco. Nós estamos movimentando mais do que o Porto de Recife. Nós estamos 800 mil toneladas a mais do que o Porto de Natal, né? A gente está movimentando mais do que o Porto de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem aí uma movimentação hoje, posicionando o Porto de Cabedelo entre os principais portos delegados do país. Mas quando o Suape estiver em pleno funcionamento, pode haver uma queda na movimentação por conta desse desvio de rota para Suape? Olha, Hermes, eu acho que são vocações diferentes. A Paraíba vai ter 6 cimenteiras, né, em funcionamento. A gente deve se tornar um dos maiores polos cimenteiros do país. E isso, o que é que isso significa para o Porto? Que nossa vocação é movimentar granéis sólidos, né? O aumento de consumo de combustível esse ano na Paraíba foi de 16% até nesse primeiro semestre, né? O nosso crescimento de cabotagem foi apenas 3%, quer dizer, a gente ainda pode absorver muito mais ainda. Então, tem aí 13%, né? 13% ainda de capacidade de absorção. Então, se a gente está crescendo 50% nos últimos 3 anos, é importante que se entenda a nossa capacidade de crescimento e com essa nova leva de indústrias que esse momento econômico do Estado está captando, está formalizando essa chegada dessas indústrias, né? É importante que a gente entenda que o Porto de Cabedelo vai ter uma vocação específica, né? É atender as indústrias de todo esse entorno. E pode ter certeza, se hoje a gente vai fechar o ano com 2 milhões de toneladas, a perspectiva é que nos próximos 4 a 5 anos a gente esteja operando com 5 milhões. Então, quanto mais essa indústria cimenteira se consolidar, a indústria cerâmica, quanto mais esses parques industriais em Caporã,
estiverem consolidados, né? A própria Fiat em Goiânia, ela vai precisar do Porto de Cabedelo, porque você não tem condição de ter um fluxo contínuo, um tráfego contínuo de cargas vindo de Suape para entrar na Paraíba. É estratégico que a gente tenha um porto. Quer dizer, a logística fica mais barateada levando de Cabedelo para Goiânia? Com certeza. E os projetos que o governador Ricardo Coutinho entregou desde de abril de 2011 em Brasília é justamente pensando nesse desenvolvimento. Ele está tentando buscar agora 750 milhões de reais para a gente fazer três grandes projetos na área da infraestrutura portuária, que seria um novo terminal de carga, que a gente chama de terminal de múltiplo uso, é um empreendimento de 400 milhões de reais, né? Você tem a renovação de todo o berço antigo, né? Todos os berços antigos, são 602 metros de cais. A gente renovaria esse cais antigo com um estacamento de 25 metros de profundidade. E, por fim, a dragagem para 13 metros, onde a gente poderia tranquilamente viabilizar minério de ferro com navios de 50 mil toneladas. Você poderia viabilizar navios de container com 4 mil teus, que são as unidades de container de 20 pés. Né? Então, assim, a gente tem projeto, que é o mais importante. Antes a Paraíba não tinha projeto. Esse governo ele tem uma base e um foco diferente. Não é só um governo, é um projeto de gestão focado, tendo em perspectiva os próximos 30 anos da Paraíba. Ok. Vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida entrevistando o presidente da Companhia Docas aqui da Paraíba. Fique ligado no 27 Segundos na RCTV, do seu jeito, para você.